Fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação. E antes, roda ela, a vinheta. Oi, gente, deixa eu falar aqui antes de começar a correção. Meu filho, se você aprende com os meus vídeos, se você gosta do meu conteúdo aqui no YouTube, compartilha este vídeo, curta, comenta, meus amores, porque olha só, é conteúdo top, que vale ouro, meus amores. E aí tem pouquíssimas visualizações. Então, se você puder curtir, comentar, encaminhar, indicar aqui esse canal, que tem muitas correções sobre os mais variados temas e as mais diversas bancas, você ajudará a Priscilane, que no caso sou eu. Então, vamos lá. A correção, gente, de hoje é um tema pro Enem. Impactos da falta de educação financeira no Brasil. Vamos colocar a tela aqui, né, toda, que fica mais fácil para vocês enxergarem do que olhar para minha belezura. A proposta é sobre os impactos da falta de educação financeira no Brasil. Fez a introdução, primeiro parágrafo de desenvolvimento, segundo parágrafo de desenvolvimento e a conclusão. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a educação financeira é conceituada como a compreensão de gastos e a habilidade de conseguir se manter em uma condição salarial equilibrada. Porém, com a ausência de conhecimentos básicos sobre finanças, o país enfrenta situações em que pessoas não estão preparadas para assumirem sua vida financeira e vivem em dívidas devido a não terem recebido o ensino financiero dentro das escolas. Sendo assim, é importante ressaltar a falta de planejamento ao pagar contas e a importância de possuir educação financeira nas escolas brasileiras. Olha só, deixa só eu voltar aqui para a tela. Seguinte, presta atenção, meu filho. Olha só, quando você traz assim, ó, nossa senhora, dei uma arrumada no meu cabelo, virou cabuloso. Então, olha só. Quando você traz assim, ó, que a antecipação dos argumentos é a seguinte: é importante ressaltar a falta de planejamento ao pagar contas e a importância de possuir educação financeira nas escolas brasileiras. Então, olha só, meu amor, aqui é a antecipação dos seus argumentos, não é? É aquilo que você vai trazer no seu texto, certo? Acontece que a proposta, ela solicitava os impactos. Quais são esses impactos? Quais são os impactos da falta de educação financeira no Brasil? Então, aqui no primeiro argumento, se espera que você traga o primeiro impacto e aqui no segundo argumento que você traga o segundo impacto. É isso que se espera, entendeu? Então, é nesse sentido que você tem que cuidar do planejamento da sua redação, para você não ser penalizado por fuga ou por tangenciar, tá? Aqui, quando você traz, ó, porém, com a ausência de conhecimentos básicos sobre finanças, o país enfrenta situações em que pessoas não estão preparadas para assumirem sua vida financeira e vivem em dívidas devido a não terem recebido o ensino financiero dentro das escolas. Aí aqui, ó, você poderia ter colocado assim, ó, o que vai na contramão do exposto pela OCDE, entendeu? É importante que você faça essa retomada da alusão no seu texto, justamente para que a banca perceba que você não escolheu essa alusão de uma maneira isolada, que você não escolheu isso de uma maneira apenas para cumprir tabela, mas que realmente você sabe que ela tem uma função dentro do seu texto. Então, seria interessante você fazer essa retomada para comprovar essa função aí na redação, tá bom? Então, olha lá. Sempre inicie, né, os seus parágrafos com os conectivos de progressão textual. Então, aqui eu oriento que você comece com inicialmente, primeiramente, o primeiro fator, o segundo fator, sequencialmente, né? Eu oriento que você traga isso aqui para sua redação, para indicar essa articulação entre os parágrafos, tá? Um dos principais impactos da falta de educação financeira é o endividamento elevado.
Gostei aqui, porque aqui você já retomou, né, o tema, então fechou o rap, tá? Nesse sentido, pessoas consomem produtos supérfluos em lojas e sites de compras, Amazon, Shopee e Shein. Então, cuida com a separação, ok? Fazendo com que, no final do mês, não possuam condições de arcar com despesas básicas, água, energia e alimentação, e tendem a entrar em dívidas. Por analogia, essa falta de educação financeira resulta, o que resulta? A falta de educação financeira. Não separa com vírgula o sujeito do verbo. Resulta em compras abundantes e conduz pessoas ao endividamento, que por sua vez demoram meses para conseguirem sair dessa situação. Sendo assim, é necessário ensinar os jovens a organizarem sua vida financeira, em que devem priorizar as contas básicas, sem delizes em sites de compras ou em lojas físicas. Eu gostei do seu argumento, gostei da estrutura do seu parágrafo, né? Eu gostei. Você me perguntou lá em cima se você tinha usado certos travessões, você usou, mas eu quero que você use com cuidado, use com moderação, o que significa que você não pode extrapolar esse uso no seu texto, justamente para não ficar muito cansativo, sabe? E outra coisa, eu senti falta de alusões, né? Eu senti falta de alusões, de informações de outras áreas do conhecimento que você pudesse sustentar esses seus argumentos. Então, talvez você pudesse ter pensado nessa questão do capitalismo, nessa questão da facilitação das compras, nessa questão de facilitação de financiamento, essa questão dos cartões, essa questão dos bancos, entende? Eu acho que você poderia ter pensado em algo bem nesse sentido mesmo, de pensar exatamente naquilo, né, que está por trás desse consumo exacerbado, né? Então, talvez você pensar aí nessa falta de planejamento, né? E aí, a partir do momento que essa sociedade consumista, que a sociedade do ter em detrimento do ser, se sobressai na sociedade, né? Se sobressai aí nas relações interpessoais, muitas pessoas buscam por comprar, por adquirir determinados produtos, né? Pela aquisição a qualquer preço, mas é aí que mora o perigo, é aí que mora o problema, tá bom? Então eu senti falta de alusão aí no seu texto. Ademais, é importante enfatizar a relevância de existir uma disciplina direcionada à educação financeira nas escolas. Amor, lembre-se de que você precisa falar dos impactos. A banca delimitou a palavra impactos. É sobre isso que você deveria ter escrito. Então, foca nisso. Então, quais são os impactos para a pessoa de se endividar? E quais são os impactos para a sociedade se endividar? Como que a sociedade vive a partir do momento que uma pessoa não consegue pagar as suas contas. Então, eu que tenho uma empresa, eu que dependo, né, de pagamentos para conseguir fazer com que a minha empresa gire, para que haja esse giro na minha empresa, a partir do momento que eu tenho pessoas me dando calote, a partir do momento que eu tenho pessoas que não pagam aquilo que elas se propuseram a pagar, como que eu sofro? Como que isso impacta a sociedade, entendeu? Então, é nesse sentido que você tem que focar aí a sua produção. Segundo, né, a Base Nacional Comum Curricular, a educação financeira está implementada nas disciplinas escolares. Todavia, as aulas dessas disciplinas não chegaram à grade curricular de todas as escolas, ou seja, alunos continuam sem aprender como administrar o seu dinheiro. Qual é a fonte disso? Como que você sabe dessa informação? Você traz dados sobre isso? Você traz exemplos sobre isso? Você traz... você sustenta esses argumentos de alguma forma? Então, é nesse sentido que você tem que cuidar. Dito isso, percebe-se que a falta de educação sobre finanças nas escolas traz impactos negativos, em que jovens não são conscientizados quanto ao assunto e possuem dificuldade de se manter financeiramente.
Logo, é importante oportunizar o conhecimento a respeito do assunto aos estudantes, o que auxiliaria jovens a entenderem melhor de maneira a tomar suas decisões e conseguir se manter financeiramente. Perceba que, como o seu parágrafo ele ficou mais na resolução do problema, seria como se você tivesse feito uma proposta de intervenção aqui. Percebe? É como se você tivesse feito uma proposta de intervenção aqui no meio do seu texto. E aí isso não pode ser feito, porque aqui é o foco do seu argumento. É aqui que você deve defender o seu posicionamento. E para que você consiga defender esse seu posicionamento, você precisa mostrar como a situação da falta de educação financeira é grave. Como que ela afeta a sociedade no sentido de causar endividamento, né? Como se fosse uma pirâmide de endividamento, causar as empresas podem quebrar, trabalhadores informais podem ter que fechar os seus empreendimentos. Então, pensar nesse sentido, quais são os impactos? E aí pensar, por exemplo, depressão, ansiedade, todos esses problemas de saúde mental mesmo que são afetados devido aí a essa falta de educação financeira, tá bom? Você está escrevendo muito bem, você melhorou demais a sua produção. Eu quero apenas que você cuide com o tema, com a proposta. Aborde exatamente aquilo que a proposta solicitou. Aborde exatamente aquilo que foi orientado lá na proposta de redação. Se é para falar dos impactos, é sobre isso que você tem que falar. É sobre isso que você tem que cuidar. Tudo bem? Por fim, é evidente a necessidade de aplicações de educação financeira no Brasil. Dessa maneira, cabe ao governo federal investir nas escolas, desde o ensino fundamental, disciplinas que atendem ou estão relacionadas ao ensino financeiro, para que alunos saiam com entendimento e saibam onde aplicar seus bens. Assim, será possível, com esses atos, aumentar a capacidade do cidadão para realizar escolhas conscientes sobre a administração dos seus recursos. Olha só, você falou do foco nas escolas, com foco na disciplina. Tá, mas será que esses jovens, eles já têm como aplicar os seus bens? A educação financeira é isso? A educação financeira é entendida como a aplicabilidade de bens? Qual é o conceito de educação financeira? E como que essas disciplinas serão aplicadas? Serão uma vez por semana? Serão introduzidas na grade escolar? Como que isso vai ser feito? Percebe que está faltando o como. Como que isso vai ser feito? E pensando de um modo geral, fora da escola, como que isso vai ser aplicado para tentar alcançar o cidadão que não está em ambiente escolar? Você me trouxe aqui que já tem orientações na Base Nacional Comum Curricular. Então, o objetivo não seria criar essas disciplinas, mas sim aprimorar e assegurar que aquilo que está disposto na BNCC seja, efetivado na sociedade. Tudo bem? Então, a gente vai ter que dar uma atenção especial aí, meu amor, para esse atendimento ao tema, para que justamente você não tangencie, tá? E a prof também quer que você dê uma olhadinha aí na proposta de intervenção, porque nós precisamos melhorar isso e precisamos melhorar aí os desvios de concordância que você tem alguns aí no seu texto. Tudo bem? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 720 é a sua nota. Nós estamos aí no caminho, tá bom? O importante é você não parar de produzir redação. Bora, meu filho? Bora!